E no plantio do milho verde existem algumas piores escolhas que a gente deve evitar a todo custo. Nós listamos as 7 principais e a última é muito importante que você saiba para evitar erros durante o ciclo e conseguir os resultados que a gente deseja. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né? Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Basso, engenheiro agrônomo, consultor agrícola. A gente atende aí várias áreas de milho verde por todo o Brasil e a gente decidiu então nesse vídeo gravar para vocês quais que seriam esses 7 principais erros, né, na hora de plantar milho verde. Vamos listar cada uma delas, tá muito interessante. Você tem que saber a última também, tá? A última é fundamental. Número 1, ser influenciado por muitas opiniões. Hoje com a internet é muito positiva, né? Nós temos acesso aí a diferentes pessoas, nós temos acesso a muitas opiniões diferentes também. Porém, o que eu vejo atendendo produtores, né, não só de milho verde, mas eu tô falando aqui especificamente para essa cultura, é o excesso de informação. Então, você abre o YouTube, pesquisa sobre milho verde, você vai ter dezenas de opiniões, muitas delas divergentes entre si. Então, o agricultor ele fica muito confuso de fato quando ele não tem uma orientação, quando ele não tem, às vezes, alguém acompanhando ele, ou às vezes ele tá no primeiro ano, ou ele tá testando uma área, e aí ele entra no YouTube, ele vê fulano falando que é bom jogar isso, ciclano dizendo que é bom jogar tal adubo foliar, fazer isso, fazer aquilo, e ele não tem um procedimento bem validado. Então, na nossa opinião aqui, uma das piores escolhas é ser influenciado por muitas opiniões. Isso vai criar um excesso de informação, vai travar a tomada de decisão, e muitas vezes pode fazer com que seja decisões equivocadas também que acabem pesando no bolso desse produtor. Que cada tipo de solo é um solo, cada região é uma região, cada realidade é um pouco diferente uma da outra. Então é muito difícil generalizar, e o que a gente vê mais aqui na internet é generalizações muito grandes. Então, você nunca vai ver eu falando, por exemplo, para tal cultura você tem que utilizar essa adubação, porque é essa adubação que vai funcionar. Não, eu pondero, olha, pode ser boa essa, de tantos a tantos quilos, mas nós temos que levar em consideração o contexto, porque para uma realidade, uma determinada dose, um determinado produto pode ser pouco, né? Pode ser desnecessário, e para uma outra realidade pode ser muito necessário. Número 2, plantar sem ter uma análise de solo e recomendação de adubação. Então hoje, não adianta, vamos imaginar aí um saquinho de híbrido de milho verde, o produtor está pagando 900, 1.000, 1.200 reais para plantar 1 hectare de semente, e aí ele economiza muitas vezes 50, 60 reais em uma análise de solo e economiza 200, 250 reais no acompanhamento do engenheiro agrônomo, né, de uma recomendação de engenheiro agrônomo. Então, assim, é um valor que é praticamente insignificante da quantidade que ele está investindo, né? Então, vamos imaginar, para fazer aí 1 hectare, né, você vai gastar 5, 7 mil, o cara vai plantar 10 hectares, vai gastar de 50 a 70 mil, e aí ele vai economizar muitas vezes 500, 600 reais numa coisa que poderia trazer muito retorno para ele. A gente já viu isso várias vezes acontecer, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre estudos de caso. Então não vale a pena completamente economizar, não fazer análise de solo, né? Não fazer recomendação de adubação. Inclusive tem vídeos aqui no canal que a gente mostra como fazer a coleta para análise de solo, como mandar para o laboratório. Hoje você pode mandar por correio, né? Você paga ali para ir, às vezes você está no Nordeste, pode mandar para um laboratório no Paraná, ou pode mandar para um laboratório de outra cidade do teu estado. Então é muito fácil hoje. Nós temos essa facilidade muito grande e não compensa você investir hoje. É claro que eu tô falando aqui para agricultura comercial. Nosso objetivo do canal não é falar para uma agricultura de hobby, né? Vou plantar para ver o que vai dar. Não, é para aquele agricultor que de fato quer tirar dinheiro da área dele, né? Quer produzir de fato, quer ter lucro com o que ele está investindo. Se a gente for plantar por hobby, com nenhuma intenção comercial, aí não é, né? Não é o foco do nosso vídeo aqui, porque a gente pode fazer procedimentos aí para economizar também, né? Para, enfim, que não tem assim intuito comercial. Número 3, perder o time dos procedimentos importantes. Então, isso aqui a gente tem que prestar atenção, porque o ciclo do milho, e aí depende de onde que eu tô, né, no Brasil,
você vai ter regiões mais quentes, Nordeste brasileiro, Centro-Oeste, que ele tem um arranque inicial muito rápido, com 30, 40 dias, o milho já está em V10 mais ou menos. Em pouco tempo ele já está pendoando, então você tem um time muito curto para fazer algumas aplicações, você não tem como esperar muito para entrar. E aí tem condição climática ideal, né? Vamos imaginar que você tem um início de ciclo com seca, você atrasa já pulverizações, controle de plantas daninhas, né? Controle de pragas também, então você não tem muito tempo hábil, porque o milho ele é mais sensível do período de VE, que é o milho palito, logo depois da emergência, até mais ou menos um V10, quando ele vai sofrer mais com um ataque, por exemplo, de percevejo, de Spodoptera, né, de lagarta do cartucho, de cigarrinha do milho, que pode ser em algumas condições bastante crítico. Então, esse período inicial é quando ele é como uma criança, né? Se a criança ela perder aquele desenvolvimento inicial adequado, ela vai ter problema no futuro. A mesma coisa uma planta de milho. Esse período inicial é fundamental. Então, nós temos que ficar sempre atentos a todos os procedimentos necessários ao longo do ciclo do milho. A gente fala isso dentro da formação em milho, a gente fala isso para o produtor nosso da consultoria, muitas vezes cria um cronograma, não é uma receita de bolo. 15 dias antes de você plantar, você vai dessecar com esse e aquele produto, no plantio você vai fazer isso, depois aqui em V2 você vai aplicar esse e esse. Não é uma receita de bolo, porém a gente não pode dormir no ponto. Eu não posso pensar que eu vou ver o que vai acontecer para depois entrar com uma solução para o problema. Isso é muito crítico, né? Não tenho espaço para deixar ver o que vai acontecer. Muitas vezes a gente tem que agir de uma maneira até, de certa maneira, preventiva. E aí quando eu falo preventiva, tem muita gente que interpreta errado, né? Mas é preventiva de saber em que ponto que eu tô, saber qual procedimento que eu devo posicionar naquele momento para não ter maiores problemas no futuro. Então, time é fundamental. Número 4, não anotar o que está sendo feito. Por que eu devo anotar? Todos os procedimentos que você faz numa área. Desde o híbrido que você comprou, desde as pulverizações que você está fazendo, qual produto você colocou, se possível documentar também com fotos, com vídeos durante o ciclo. Eu vou citar um exemplo. Nosso produtor que nós atendemos hoje, né, que são vários produtores, eles têm uma pasta e a gente separa na nuvem, né, no Drive, por ano. Então, procedimentos que eles fizeram em 2021, 22, 23, 24, aí eu tenho um histórico da área. Fica muito mais fácil para o próximo ciclo dar uma olhada, por exemplo, numa análise dele de solo, o que ele melhorou, né? De que maneira que esse solo foi equilibrado ao longo do tempo. E com esses dados eu consigo medir o resultado e melhorar no próximo ciclo. Então isso cria um ciclo virtuoso também, que vai fazer com que o agricultor ele tenha maior sustentabilidade, tanto produtiva quanto financeira. Ele sabe aonde que ele acertou, ele sabe aonde que ele pode melhorar, ele sabe aonde atacar para o próximo ciclo. Isso é fundamental. Ter tudo isso anotado, tem uma planilha que nós utilizamos, né? Quem faz parte da nossa formação tem acesso a uma planilha de anotar dia, tipo de produto, nome comercial de produto, qual a dose que foi utilizada, tudo certinho para no final saber se deu lucro ou não. Número 5, plantar área onde não tem capacidade de investimento. Você deve saber mais ou menos qual que é a tua capacidade de investimento. Hoje, para se fazer um hectare, varia aí de milho verde, pode ser de 5, 6, 7 mil reais, um pouquinho mais do que isso. E aí depende também se for perto de irrigação, pode ter algum outro gasto envolvido aí, mas vai ficar em torno de 5 a 7 mil reais. Dependendo da situação, é melhor começar com outra cultura, investimento reduzido. Tem muito cuidado em áreas muito ruins. A gente pega solos aí que tem 50% de saturação para alumínio, um pH de 3,5, 3,8. Você tem muito pouco fósforo, muito pouco potássio. Então, às vezes, não adianta você pensar num alto investimento, comprar um melhor híbrido, fazer várias pulverizações em uma área que não tem capacidade de entregar naquele primeiro ano. Talvez nesse primeiro ano você deveria plantar o investimento reduzido para fazer um teste e aí nos anos em sequência, equilibrando o solo, melhorando esses procedimentos até você vai aumentando a área, porque aí você tem mais segurança de investir. Às vezes, muitos produtores têm uma insegurança no investimento, justamente ou porque ele não tem dado do ano anterior, ou às vezes ele plantou em alguma área e não deu resultado como esperado. E isso depende de dado, de procedimento, de técnica, e tudo isso vai se conseguindo ao longo do tempo, né? Tem que ter calma, tudo isso é com calma. Principalmente nessas áreas de abertura também, áreas mais complicadas, como tem mais morro, tem muita pedregosidade, é uma realidade para algumas propriedades aqui do meu estado, né?
da região do meu estado onde eu tô, né? Áreas declivosas, com pedregosidade, posso ter áreas compactadas também. Número 6, não planejar o pré-milho. O que você vai fazer antes de plantar milho? Manejo outonal de plantas daninhas. Então, se você deixa 6 meses a área sem plantar, é óbvio que você vai ter maior dificuldade de controle dessas plantas daninhas. Elas podem sementar na tua área, elas podem aumentar a complicação. Então, se possível, também fazer esse manejo outonal. E é claro, o melhor dos cenários é você dessecar essa área de plantas daninhas e plantar espécies de cobertura, seja de inverno para nós da região sul, uma aveia, centeio, ervilhaca ou outras, também existem várias, azevém, ou um milheto, alguma espécie que você consiga posicionar em pré-milho. Essas espécies de cobertura aqui, elas vão melhorar muito a matéria orgânica, e eu já destaquei para vocês aqui no canal que a matéria orgânica é reserva de fósforo, reserva de enxofre, reserva de micronutrientes, reserva de nitrogênio também. Então a matéria orgânica vai ser fundamental para isso, vai estruturar melhor esse solo, evitar compactação e também fazer uma análise de solo com antecedência. Então não fazer a 1 mês de plantar, a 15 dias de plantar, não dá tempo hábil de, por exemplo, se precisa de um calcário, que esse calcário reaja. Então tem que fazer ali com 6 meses de antecedência, seria a condição ideal, né? Que você vai plantar milho 6 meses. Ah, não deu para fazer com 6 meses, eu fiz com 4, beleza. Fiz com 3, beleza, né? Vamos com as ferramentas que nós temos em mãos, fazer da melhor maneira possível. Então esse planejar o pré-milho também é uma coisa que nós devemos nos atentar. Número 7, para milho verde aqui, galera, errar o espaçamento e densidade. O milho verde nós temos que pensar e priorizar tamanho de espiga. As espigas têm um alto valor comercial, certo? Então como que a gente vai conseguir uma espiga maior que seja atrativa comercialmente? Primeiro, eu devo ter todos os procedimentos alinhados, tanto de controle de plantas daninhas, dessecação, pós-emergência, controle de doenças também é fundamental, controle de pragas. Mais uma coisa que a gente tem que se atentar é a questão da densidade. Nós vamos trabalhar com densidades menores comparativamente com o milho grão e com o milho silagem, porque nós queremos uma espiga maior. Isso vai mudar alguns procedimentos, vai mudar inclusive algumas doses de fertilizantes para conseguir ter uma espiga saudável e grande, né? Então o espaçamento vai ser menor e também você vai ter aqui o espaçamento de entrelinhas entre 60 e 70 centímetros, seria o ideal. E o milho muito adensado você vai ter espigas menores e com pouco valor comercial. O milho, por exemplo, para silagem, você pode adensar mais, você pode ter mais massa. Porém, o interesse do milho silagem é o volume. Também tem que ter grão, também tem que ter espiga, é óbvio, mas é volume. E a espiga aqui não, o interesse comercial é na espiga em si. Pessoal, se você quer conversar conosco sobre um acompanhamento, sobre uma consultoria nas suas áreas de milho verde ou de outra cultura que você esteja trabalhando atualmente, nós aqui do AgroBrasil temos uma equipe de engenheiros agrônomos que podem te ajudar. Aqui abaixo na descrição desse vídeo tem um link para você nos chamar lá no WhatsApp. E aí você explica o que você precisa, se a gente puder te ajudar, tiver disponibilidade também, vai ser um prazer trabalhar com você, certo? Espero que tenham gostado, comenta aqui abaixo nesse vídeo o que você achou também. Até um próximo vídeo e tchau!